Também quando eu quis entrar para o seminário, eu me lembro que eu falei com um colega meu, também um coroinha, também lá da Ministério Quilopita, ele era também negro, assim. Eu falei, eu vou para o seminário, você não quer ir também? Eu me lembro da resposta que o menino me deu. E negro pode ser padre? Eu acho que Dom Orione, sendo um homem de Deus, um homem de grande valor de espiritualidade, percebeu logo no ser humano a imagem de Cristo, e por isso, no coração dele, nos seus... Geralmente as congregações naquela época não recebiam pessoas de cor. Logo quando eu estava procurando uma congregação para ser religiosa, eu não encontrava, porque várias congregações não aceitavam justamente pelo problema da... Aproximadamente 3.600.000 negros foram arrancados da África, transformados em mercadoria e submetidos à escravidão. A igreja da época, dirigida pelo padroado português e espanhol, tinha interesses políticos e econômicos que a impediam de lutar contra a escravidão. O processo de discriminação era permitido dentro da própria igreja. As primeiras constituições do Arcebispado da Bahia, de 1707, prescrevem no seu título 53 o impedimento de acesso de descendentes de negros ao sacerdócio. Outra raça infecta, ou de negro ou mulato. Se é corcovado ou aleijado de perna, braço ou dedo, ou tem outra deformidade que cause escândalo ou nojo algum a quem o vê, este estará impedido de exercer o sacerdócio. Já nos primeiros contatos de Dom Orione com o Brasil em 1906, se registra o propósito de mudar esta triste realidade dentro da nossa igreja. Aconselhado por Madre Teresa Michel, uma italiana consagrada a Deus e aos pobres, Dom Orione mantém contato através de carta com Dom Silvério, bispo de Mariana, Minas Gerais, e primeiro bispo negro na história eclesiástica brasileira. Dom Orione se preocupa com a população negra e com os índios. Em 1913, sem poder vir ao Brasil, Dom Orione envia 3 missionários para trabalhar com descendentes de escravos em Minas Gerais. Em 1921, Dom Orione chega ao Brasil. Ao conhecer o grande amigo Dom Silvério, já com 81 anos, tem uma forte impressão. De Dom Silvério, levo a impressão que se tem dos santos. Em 1922, Dom Orione encaminha ao Bispo Negro um minucioso documento pedindo a aprovação de mais 2 ramos da congregação da Pequena Obra da Divina Providência, exatamente para abrigar descendentes de negros e índios no Brasil. A posição de Dom Orione na primeira viagem que veio ao Brasil já se mostrou quando ele assumiu no Rio de Janeiro a Casa da Preservação para cuidar de meninos de rua, na maioria negros. Na ocasião ele fez até uma fotografia que foi muito criticada até por pessoas influentes e pessoas do clero. Na oportunidade, Dom Orione reafirmou explicitamente o seu propósito. No Brasil não procuro ouro, mas seus filhos mais pobres e necessitados de Deus. Assim, a congregação de Dom Orione foi a primeira a abrir espaços para religiosos negros no Brasil. Muitos de nossos religiosos sofreram os vexames do preconceito, mas encontraram aqui o caminho para a consagração. Eu me sinto muito realizada e feliz nessa congregação. Bati em 3 congregações e não fui acolhida, né? Pelo fato de ser negra, uma. Outra pelo fato dos pais, meus pais eram separados, então aquela congregação não poderia ficar. A terceira congregação que eu bati, havia dois tipos, né? Tinha as conversas e as coristas. E eu não, como as de cor ficava como conversa, no serviço mais humilde, como cozinha, lavanderia, aí então eu pensei diferente, então aqui eu não vou ficar também.
Eu quero uma congregação onde todos são tratados iguais, sem discriminação. E fui encontrar na congregação de Dom Orione tudo aquilo que eu procurava. Me sinto agraciado por essa atitude missionária de Dom Orione ao vir para o Brasil e entender desde cedo que havia, evidentemente, um problema na sociedade brasileira, consequência de toda uma história marcada pela escravidão, uma história que colocou assim numa situação muito especial a comunidade negra, uma comunidade marcada pelo sofrimento, o sofrimento da escravidão. A própria igreja reconhece, inclusive, esta página não tão edificante em que a discriminação no seio da sociedade acabou de alguma forma se refletindo também dentro da igreja, e Dom Orione desde cedo percebeu que os negros não tinham acesso a uma atuação maior de igreja aqui no Brasil. Tá certo, eles estavam presentes nas irmandades, eles estavam presentes nas confrarias, sem dúvida alguma que a grande maioria da população negra no Brasil é católica, e o catolicismo popular no Brasil, ele tem a marca da comunidade negra. Mas, infelizmente, os negros eram limitados, não podiam servir mais a igreja no sentido exatamente da participação em outros serviços, porque isso não lhes era permitido. Quando me veio assim a vontade de ser padre, eu procurei o meu pároco. Eu tinha, na verdade, um pároco que nos edificava pela sua ação, pelo seu amor aos pobres também, mas ele me respondeu que ele me ajudaria a ser tudo que eu quisesse na vida, menos padre. Então não resolveu, porque eu queria ser exatamente padre. A minha catequista sempre me encaminhou para o seminário da diocese, o promotor vocacional da diocese. Mas eu não sabia que os seminários diocesanos, de modo geral, com raras exceções, não recebiam crianças negras. Eu não podia imaginar, porque para mim a igreja era o espaço de todos. E ele não me recebeu por esse motivo, porque a diocese não aceitava crianças negras. Então eu fui a uma congregação religiosa. E também pelo mesmo motivo não aceitaram. Até que Dom Orione colocou uma pessoa no meu caminho e me convidou para ir para o seu seminário. Hoje, 73 anos após a chegada de Dom Orione ao Brasil, o seu sonho está em plena atividade. Seus filhos ocupam o seu lugar na igreja e se preparam para a grande missão. Eu vejo que o sonho de Dom Orione vai sendo realizado aos poucos, embora evidentemente é preciso que haja passos mais firmes na linha do que ele mesmo fez, acolhendo, fazendo assim uma acolhida realmente, de uma abertura muito grande, criando realmente um espaço. Eu acho que é nesse sentido que os desafios poderão ser superados e nós temos cada vez mais uma vida religiosa e uma igreja, que é realmente, que tenha o rosto de todos os povos e todas as etnias. Então realmente a igreja de Jesus Cristo. Dom Orione, missionário no Brasil, assumiu uma posição incômoda e difícil com relação ao resgate da cidadania eclesial do povo negro, de seus descendentes. Quem segue como filho ou amigo de Dom Orione deve ter posição semelhante, mesmo que pareça que está caindo no ridículo. Assim, aqueles que são os excluídos da sociedade deverão ser para nós os primeiros grandes amores da nossa vida. Na América Latina, Dom Orione dedicou em vida sua maior atuação à Argentina. No Brasil, esteve apenas 2 vezes. O que não fiz em vida pelo Brasil, farei do céu. É verdade. Podemos ver sua obra espalhada pelo Brasil. Diariamente, os religiosos orionitas trabalham para oferecer uma vida mais digna aos abandonados. Assim como sempre fez Dom Orione.